Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos a seguinte situação. Um conjunto de 3 resistores em paralelo está conectado a um gerador ideal, sendo que a resistência de cada resistor é 60 ohms e a força eletromotriz do gerador é 100 volts. Sabe-se que o preço do quilowatt-hora é 80 centavos. Considerando o exposto, qual é o custo para que esse circuito elétrico funcione durante 30 minutos? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que pegar toda a energia que é consumida durante 30 minutos de funcionamento desse circuito aqui e depois, comparar com o preço do quilowatt-hora para descobrir quanto que a gente paga para que ele fique funcionando. É importante lembrar que como a energia está sendo mostrada em quilowatt-hora e a energia é igual a potência vezes o tempo, a fórmula do empate, energia é igual a potência vezes o tempo, então a potência tem que estar em quilowatts, lembrando que o prefixo quilo é 10 na 3, então 1 quilowatt é igual a 1000 watts, e o tempo tem que estar em horas, tá bem? Não pode estar em segundos, não pode estar em minutos, deve estar em horas. Então, para que a gente possa descobrir a potência que é liberada por esse circuito, a gente tem que descobrir, algumas coisinhas aí antes, a partir da resistência, da DDP que a gente tem e tudo mais. Primeira coisa que a gente pode pensar. Como aqui, é uma associação em paralelo, então todos eles estarão submetidos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial desse terminal aqui, que consequentemente é a da fonte também. Então todos eles estarão com uma diferença de potencial de 100 volts entre os seus terminais. Por isso, a forma 1 é calcular um por um, a potência de cada um e somar. Lembrando que quando a gente tem, uma associação de resistores, não importa se está em paralelo ou se está em série, você soma aí a potência dissipada por cada um dos elementos para obter a potência total. Então, aqui eu tenho potência igual ao O quadrado sobre R. Por que eu escolhi essa fórmula? Porque ela não envolve corrente elétrica. Por mais que eu tenha condições de calcular a corrente elétrica, que por sinal me daria 5 amperes, é um processo desnecessário, que eu vou fazer. Eu não preciso calcular se eu já tenho a DDP, se eu tenho a resistência, eu posso aplicar nessa fórmula. E como essa das 3 fórmulas que a gente tem é a única que não envolve corrente, eu escolhi essa para que eu não precisasse calcular o valor da corrente elétrica. Então, aqui, potência igual a DDP, que é 100, e a resistência, que é 60. Então, fica 100 ao quadrado, que dá 10.000 dividido para 60. A potência de cada um, dissipada por cada um desses resistores, será de 1000 sobre 6 watts. Então, o que eu posso fazer? São 3 resistores, cada um dissipa 1000 sobre 6 watts. Então, se eu quero obter a potência total desse circuito, eu preciso somar a potência dissipada por cada um deles. Então, a potência total é igual a 1000 sobre 6, mais 1000 sobre 6, mais 1000 sobre 6, cada potência relativa a um desses resistores. Então, aqui a gente pega, como aqui embaixo é o mesmo valor, então só soma os de cima, 1000 mais 1000, 2000, 2000 mais 1000 fica 3000. Então, no final, a potência total é igual a 3000 sobre 6, que fica igual a 500 watts. Como eu falei para você ali, a gente tem que botar em quilowatt-hora. Então, a potência tem que estar em quilowatts. Logo, se o prefixo quilo é 10 na 3, então a gente tem que andar 3 casinhas para trás, ficando 0,5, porque quando eu substituísse aqui, ficaria 0,5 vezes 10 elevado a 3 watts, que daí sim daria 500 watts, tá bem? Então, aí já descobrimos a potência. Tem outra forma, que é o jeito 2 aqui de descobrir essa potência, que é a partir da resistência equivalente, que já é um pouquinho mais direta, Porque aqui a potência total a gente teve que somar cada um, e daí se a gente quer a potência total logo de cara, a gente pode aplicar o valor da resistência equivalente. Como são resistores de mesmo valor em paralelo, a gente pode usar aquela forma de que a gente só pega o valor do resistor e divide pelo número de vezes que ele se repete. No caso, ficaria 60 sobre 3, que é igual a 20 ohms. Ou, se você quiser, também dá para fazer da forma tradicional, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, mais 1 sobre 60, te daria 3 sobre 60, que é igual a 1 sobre 20, e resistência equivalente seria igual a 20 ohms também. Tá? De qualquer forma, resistência equivalente é igual a 20. Então, eu posso vir aqui e aplicar
potência total é igual a DDP, que é 100, né? Continua sendo 100 porque os terminais continuam os mesmos. 100 ao quadrado dividido para a resistência equivalente, que é 20. 100 ao quadrado fica 10.000 sobre 20, corta um 0, 10 sobre 2 fica 5. Sobram aí 2 zeros, que fica 500. Novamente, 500 watts é igual a 0,5 kW. Então, agora que eu já sei a potência que vai ser dissipada por esse circuito, eu só preciso transformar o valor do tempo. Ali me dá 30 minutos, mas eu preciso colocar em hora. Claro que a gente já poderia saber, né, que 30 minutos é meia hora, então 0,5 horas. Mas se quiser fazer certinho aqui pela regra de 3, 1 hora é 60 minutos, x horas é 30 minutos. X vezes 60 é igual a 1 vezes 30. Então, x é igual a 1 vezes 30 dividido para 60, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 horas. Então, quando a gente vai descobrir a energia, a gente tem potência vezes o tempo. A potência é 0,5 kW. O tempo é 0,5 horas. Então, a energia, na verdade, é 0,25 kWh, proveniente dessa multiplicação. Então, eu venho aqui e aplico 1 kWh é 80 centavos, 0,25 kWh é x. Então, aqui é só eu fazer uma regrinha de 3, né, multiplicação cruzada, x é igual a 0,25 vezes 0,8 dividido para 1, que nada mais dá do que 0,2. Ou seja, na verdade, são 0,2 reais que são gastos para manter o circuito ligado. Tá bem? Seria 0,8 reais, ou seja, 80 centavos, apenas se a potência fosse igual a 1 kWh, mas como a gente viu aqui, perdão, a energia fosse igual a 1 kWh, né? Mas como a gente viu aqui, a potência é 0,5 kW, então ou a potência deveria ser 2 kW, ou o tempo deveria ser 2 horas, mas da forma como está aqui, é 0,5 kWh, gastando 20 centavos, tá bem?